O poder de dizer o óbvio. Existem coisas na vida que precisam ser ditas e coisas que a gente acredita que não precisam, porque já tá ali, evidentes, expostas, visíveis para qualquer um que preste atenção. Chamamos essas coisas de óbvias. O problema é que o óbvio não é um território comum. Ele não é uma terra que todos habitam da mesma forma. O óbvio é construído através das nossas histórias, do que vivenciamos, do que aprendemos a temer, a desejar. O meu óbvio talvez não seja o mesmo que o seu. Eu, como psicóloga, escuto algumas histórias e tenho um olhar treinado para enxergar padrões de comportamento, de onde vêm certos medos, angústias, jeito de amar e de se afastar. Para mim, ali, depois de tanto escutar sobre o comportamento humano, muitas coisas parecem óbvias. Mas eu aprendi que o óbvio de quem está observando de fora quase nunca é o óbvio de quem está vivendo de dentro, de perto, tudo aquilo. E talvez esse seja o verdadeiro perigo, confundir a nossa clareza com a clareza do outro. Quando isso acontece, deixamos de explicar, de perguntar, de nos posicionar, porque assumimos que aquilo que sentimos já está visível para o outro. Só que na maioria das vezes não está. E talvez nunca esteve. E nessa espera de ser entendido, a gente acaba se afastando das pessoas, vamos guardando mágoas de coisas que nunca tiveram a chance de ser compreendidas, porque simplesmente não foram ditas. A pergunta que fica hoje é: o que você assume que é óbvio para você, mas nunca teve a coragem de dizer com palavras? Estamos começando mais um episódio de Emoções em Movimento. Esse episódio que fala sobre situações do cotidiano, sobre vivências pessoais, sobre o que a gente passa e a gente atravessa na nossa vida, tudo que faz a minha emoção entrar em movimento desse lado, para que a sua também possa entrar aí do outro lado, com uma pitadinha de psicologia também. Então, gente, eu tava pensando sobre um dos grandes ensinamentos, assim, que eu aprendi sendo psicóloga, que é a necessidade e a importância de dizer o óbvio. Não parece muito convidativo, mas segue o meu ponto, porque eu te garanto que ele é bem relevante. E para começar a falar sobre esse assunto, eu vou contextualizar um pouquinho sobre a psicologia em si, né? Porque eu escuto as histórias das vidas das pessoas o tempo todo. E enquanto a pessoa fala, eu tô identificando alguns padrões de comportamento que ela tem, como ela se percebe no ambiente, como ela aprendeu a reagir dessa forma, o que mantém esse comportamento. Então eu vou entendendo a pessoa a partir do que ela me traz. E na psicoterapia, a gente chama isso de conceitualização de caso. E, assim, pode ter outros nomes ali, mas basicamente é o estudo sobre aquela pessoa. Então, para mim, algumas coisas elas vão se tornando óbvias. Por exemplo, é óbvio que ela tem receio da maternidade, teve uma história de maternidade muito punitiva com ela. Ou que ela teve alguma dificuldade de se posicionar, se lá atrás, quando ela tentou fazer isso, ela foi ridicularizada pelos professores. Só que o que eu aprendi, sendo psicóloga, é que isso é óbvio para mim. Isso pode não ser óbvio para a pessoa que tá vivendo aquela situação na pele dela, sabe? Todas aquelas emoções e sentimentos difíceis. E o quanto isso acontece com outras coisas da nossa vida. Então, recentemente, eu me mudei de casa. E quando a gente estava nesse processo, eu e meu namorado, para mudar de casa, arrumar o apartamento, eu lembro que rolava alguns assuntos, a gente estava naquela fase de obra, sabe? De mudar o apartamento pra gente entrar. E enquanto a gente estava nessa fase, rolava alguns assuntos sobre elétricas, materiais de construção, marcas, entre o pedreiro e a arquiteta. Aliás, Flávia Verderano é ótima, contratem ela, tá? É nossa arquiteta. E aí, enquanto eles estavam conversando, gente, parecia que eles estavam falando coisas óbvias para lidar com uma obra. Mas para mim aquilo não era nada óbvio.
E isso talvez, né, só fosse óbvio para eles porque eles trabalham com isso e lidam o tempo todo com esses termos, cálculos, marcas, que eu nunca vou precisar lidar na minha vida. Né? Então, da mesma forma, talvez seja óbvio para mim todo esse processo, porque eu estudei e ainda estudo sobre isso. E qual o ponto que eu quero chegar aqui? Talvez o seu óbvio não seja o óbvio do outro. E o quanto não entender essas questões acaba afastando as pessoas. Porque assim, eu vejo muita gente reclamando, é óbvio que eu fiquei incomodada com essa situação. Ele deveria ter percebido, ela deveria ter se importado. Só que nisso a gente vai deixando de se posicionar, de expor as nossas necessidades, porque a gente acha que o nosso óbvio é o mesmo do outro. Mas o que te incomoda pode não necessariamente incomodar o outro. E, gente, já ouvi muitas histórias, eu posso garantir que nada é tão óbvio assim. Imagina se eu deixo de falar o que eu tô percebendo para os meus pacientes. O trabalho, certamente, ele vai ser interrompido ou não vai ser concluído, né? Então, é a gente percebendo o quanto que isso acontece dentro das nossas relações. E aí, eu acho que eu já trouxe algumas vezes nesse podcast que dentro da gente é como se existisse um universo de vivências, de ideias, de pensamentos. E quando a gente atribui que o universo do outro é igual ao nosso, a gente não só está retirando o direito do outro em ser diferente, mas também colocando um peso muito maior na gente do que a gente deveria. Então é importante a gente olhar para todos esses aspectos, porque a gente acaba ficando muito preso nessas ideias do que é óbvio, ou de não falar o que a gente precisa, ou de achar que aquilo é tão óbvio que é sem importância. Então, o quanto que a gente fica preso nessas ideias e a gente deixa de olhar pro que talvez importa ali, que é como a gente tá, como a gente vivencia, como a gente se relaciona em cada momento. Outro ensinamento que eu tive sendo psicóloga e pensando e refletindo sobre o óbvio é fazer perguntas óbvias. E isso não é tão simples quanto a gente pensa. Às vezes eu até penso que meus pacientes ficam achando que eu só faço perguntas óbvias. Mas na maioria das vezes que eu faço essas perguntas óbvias, as pessoas têm dificuldade de responder. Então, por exemplo, quando alguém conta que está triste com uma situação, e aí divaga ali sobre essa situação e como essa situação foi para ela. A minha pergunta, né, nesse contexto seria: então a situação que você acabou de falar, ela te fez se sentir triste? E pasmem, vocês, às vezes a pessoa nega que foi daquele jeito. O que é super normal de acontecer. E a gente precisa identificar o motivo de contradição, talvez. Mas aqui o ponto é que tem uma ferramenta que a gente usa dentro da psicologia, que é devolver, em forma de pergunta, o que o paciente acabou de falar. Falando assim, parece que é algo óbvio. Mas quando a gente escuta da boca de outra pessoa, a gente consegue olhar para o problema de fora. O que faz a gente acessar muitas coisas que quando a gente fala, entramos num piloto automático. Então faz a gente enxergar o problema de fora. E o que parecia ser uma pergunta óbvia, às vezes causa uma mobilização muito grande. A gente entra em contato com o que a gente sentiu ou de que forma a gente está vendo aquilo. Então olha a importância, às vezes, de fazer essas perguntas óbvias. E como nem só de psicologia se vive uma psicóloga, eu pensei em como na nossa vida a gente vai se podando de fazer perguntas óbvias. O quanto pensamos que a nossa pergunta ela é tão óbvia que a gente para antes de dizer ela. Mas na realidade ela pode nem ser vista da mesma forma por outras pessoas. Ou ela até pode ser óbvia, mas é uma dúvida genuína que você tem. O quanto não falar vai te deixar sem aquela resposta, sem aquela vivência. E aqui é importante a gente olhar para um filtro, gente, que aparece demais quando a gente está se expondo a coisas óbvias, que é a vergonha.
né? A vergonha, ela vai focar e auxiliar no nosso processo de inadequação. Então, o que eu estou querendo saber é errado ou foge de algum padrão que corresponde às relações ideais. Mas, se a gente sair do eu falei ou o que eu vou falar, a gente pode enxergar outras variantes e a gente pode se conectar até mais com o que está acontecendo do que antes. Então, essas perguntas também fazem a gente se conectar ali com tudo que a gente está vivendo dentro daquele contexto. Eu acho que é aqui que mora o ponto mais importante deste episódio. O óbvio não existe sem a comunicação. E aí parece bem contraditório, né? Se é óbvio, então não deveria precisar de uma explicação. Mas a verdade é que o óbvio só existe dentro da nossa própria cabeça, do nosso próprio universo de vivências. Igual eu já trouxe aqui para vocês. Fora dali, ele precisa ser traduzido, ele precisa ser explicado, precisa ser dito. E essa tradução, ela dá trabalho, porque dá vergonha, dá medo de parecer óbvio demais. A gente pensa várias coisas, né? Como assim você não sabia disso? Então eu vejo isso direto no consultório. A pessoa fica girando em volta de uma necessidade, de uma mágoa, de um pedido, mas não consegue dizer com clareza porque tem um medo que vive ali. Se eu precisar explicar, então eu não deveria precisar pedir? Ou se eu pergunto óbvio, vão achar que eu sou ingênua ou burra por ter perguntado isso? E a gente cai muito nisso. Ah, se eu preciso falar, então não é algo que eu preciso pedir, não é um olhar genuíno para mim. Quando, na verdade, gente, é só a gente expondo uma necessidade que a gente tem. É só a gente colocando o jeito que a gente enxerga o mundo dentro daquelas relações. É a gente se colocando naquelas relações. Só que, olha que troca injusta, né, que a gente faz. Porque a gente prefere ficar com a frustração de não ser entendido do que correr o risco pequeno de parecer óbvio. E aí a gente vai guardar aquela mágoa de quem nunca teve chance de saber o que de fato a gente precisava naquele momento. Então, um convite que eu deixo para quem está ouvindo esse podcast é pensar em uma coisa que você assume que é óbvia para alguém que é importante na sua vida. Então, pode ser um parceiro, uma amiga, sei lá, um familiar, mas que você nunca disse por medo de parecer óbvio demais. Então pode ser um incômodo, pode ser uma necessidade, pode ser até um elogio que você vai guardando. E se pergunta o que está impedindo você de falar isso. Geralmente a gente vai perceber que não é a obviedade das coisas, mas sim uma vergonha de se expor ou outras coisas que podem aparecer nesse processo também. E dizer o óbvio não é diminuir a sua inteligência ou a do outro. É até um cuidado que você tem com você e com as relações que você tá tendo. Porque a clareza, a gente, não nasce da telepatia ou do outro descobrir o que você tá sentindo, mas de falar, né? Nasce dessa comunicação, dessa coragem de se expor. Então, nasce de tudo isso, quanto que falar o óbvio e entender que o meu óbvio não é o mesmo que o seu óbvio pode influenciar também no jeito que você tá se relacionando com as pessoas importantes na sua vida. E aí, como indicação desse episódio, eu queria deixar uma música, que na verdade é uma música bem conhecida, de uma banda que chama o Teatro Mágico. Eu acho que eu já trouxe aqui algumas músicas dessa banda que eu amo muito. E eu acho que é a música mais conhecida deles. Então, de fato, se você já ouviu essa música, tenta ouvir de novo agora com outros olhos. Ela chama Sonho de uma Flauta. E ela vai trabalhar com justamente essas coisas que a gente acha óbvias, que a gente explicaria de uma forma óbvia, mas que não é aquilo que a gente parece, ou que a gente pode pensar até de formas diferentes de olhar para aquilo.
Tanto que no começo ele vai brincando muito com as palavras, né? O começo da música é: nem toda palavra é aquilo que o dicionário diz. Então ele vai brincando com a origem, com os sentidos, com a nossa criatividade de olhar para aquilo que a gente acha óbvio e de escrever de uma outra forma. E o último recado que eu queria deixar para vocês é que agora nós, além dos episódios no Spotify, a gente está tendo lives no canal do YouTube do Emoções em Movimento. Então, a primeira live que a gente teve foi sobre um livro chamado Uma Vida Pequena. Esse livro é bem interessante, ele conta a história de 4 amigos e vai explorar um pouco a história desses 4 amigos. Ele é dividido em 2 partes, né? A primeira explora bastante a história desses amigos e a segunda parte explora sobre a vida de um desses amigos. Então, no livro, ele trabalha bastante essa ideia de como os traumas interferem na nossa vida. De que forma a gente pode vivenciar e se relacionar com ele. Então, eu e a psicóloga Letícia, a gente também está discutindo um pouco de que forma a gente entende isso, levando um pouco a psicologia, levando ali as experiências do livro. Então, tá bem legal, tá bem leve a live. E eu queria deixar o convite para vocês, para quem ainda não foi assistir, corre lá no canal do Emoções, então Emoções em Movimento Podcast no YouTube, e você vai conseguir assistir a nossa live. Ela não vai entrar aqui no Spotify, ela vai ficar só ali no YouTube. E sigam a gente também nas redes sociais, Emoções em Movimento Podcast. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e até o próximo.